Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos à unidade 2 de Direito Previdenciário, comigo, professor Laci Marcos Dias. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com todos vocês da Faculdade ISCOM. Meus amigos, como nós podemos observar na unidade 1, nós vimos que existe a Seguridade Social, que ela está atrelada ao direito da dignidade da pessoa humana, aos princípios da isonomia, e também aos direitos sociais, que são o quê? O núcleo dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Nós vamos agora, então, estudar a saúde. Tá? Nós vamos verificar que lá no artigo 194 da Constituição Federal, só um minuto, esqueci de falar que para você acompanhar a nossa aula, você precisa do nosso colega Vadmecum, de uma caneta, né? Pode ser digital, e o seu caderninho, para anotar as observações que nós vamos passando aqui. Então, nós vimos lá no artigo 194 que a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade para assegurar, ou seja, assegurar os direitos relativos a quê? A saúde, a previdência e a assistência social. Então, nós observamos que a Seguridade Social, ela se fundamenta em cima de um tripé. Qual é esse tripé? Saúde, previdência e assistência social. Então, é assim que nós vamos estudar. Então, nós vimos também que a Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade. Aonde é que estão esses financiamentos? São as contribuições sociais previstas no artigo 195, tá bom? Então agora, o que é a saúde? Bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde, ela não é a ausência de doença, ela é o bem-estar físico, psíquico e social. Então ela engloba um conjunto de fatores que extrapolam a ausência de doença. Então, a saúde, ela está equiparada dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro da alimentação, dentro do seu lazer, dentro da educação. Tudo isso envolve a saúde. Então, ela é um conceito muito amplo. E para que a população brasileira tenha saúde, nós temos o privilégio de ter o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Uma vez que lá no artigo 196, nós observamos que o legislador constitucional, por força e influência da grande luta que teve o nosso país, da 8ª Conferência de Saúde. Então nós podemos observar, e aí pegue a sua Constituição, abra ela e vamos lá para o artigo 196, que nos diz que a saúde é um direito de todos, vírgula, para, anota, todos são todos, brasileiros, natos, naturalizados e estrangeiros, refugiados, todos, qualquer pessoa que esteja em território nacional tem atendimento assegurado pelo Sistema Único de Saúde. Dever do Estado, ou seja, é uma obrigação do Estado. O Estado, ele é responsável pela sua saúde, garantindo através de quê? Políticas sociais e econômicas. Nós, então, vimos que dentro do conceito de saúde, ele é amplo. A economia faz parte da sua saúde? Faz. Se você trabalha, se você gasta o seu dinheiro, se o seu salário não dá para pagar todas as contas, não te gera estresse, você come mal, você tem um sistema de transporte que é ruim, tudo isso influencia na saúde. E da onde é que vem isso? Através das políticas sociais e econômicas. Que visem, marquem aí, qual é a visão, qual o objetivo, qual o intuito do legislador na política de saúde? Redução dos riscos de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, promoção, proteção e recuperação. Então, o Estado, ele tem a obrigação de evitar, de tratar, de curar e de te realocar dentro da sociedade, uma vez que você esteja doente. Mas essas ações de saúde, elas são formalizadas aonde? Elas são formalizadas
dentro do Sistema Único de Saúde, que está previsto lá no artigo 198, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí, se o SUS ele está na Constituição, qual é a regra que regulamenta ele? Bem, senhores, a regra que regulamenta o SUS é a Lei 8.080. E lá no artigo 7º, nós temos os princípios do SUS. Na Constituição, preste bem atenção nisso aí, hein? Na Constituição Federal, nós temos as diretrizes. E na Lei 8.080, nós temos os princípios. Vejamos então a Constituição Federal. As diretrizes da saúde são descentralização com direção única em cada esfera de governo. Bem, o que é descentralização única com direção única em cada esfera de governo? Bem, descentralização quer dizer que cada região tem a sua administração da saúde. O município tem o secretário municipal de saúde, o estado tem a Secretaria Estadual de Saúde, a União tem o Ministério da Saúde, mas todas essas são regiões descentralizadas, mas elas são organizadas de forma hierárquica, de cima para baixo. Quem organiza a saúde no país? É o SUS, é o Ministério da Saúde. Então, todas as campanhas nacionais são adotadas pelos estados e municípios. O estado verifica uma necessidade que existe dentro dele. Todos os municípios são obrigados. E o município, todos os bairros, todos os distritos. E o Distrito Federal? A mesma coisa. Todas as regiões administrativas estão submetidas à Secretaria Distrital de Saúde. É isso que quer dizer descentralização com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. Atendimento integral. Gente, judicialização da saúde é o tema do momento. Nós verificamos aí várias pessoas que têm doenças raras, que não têm cobertura de plano de saúde, que o Estado não tem aquela doença porque a ANS não está no rol dela, laboratórios que fabricam medicamentos para determinados tratamentos. A atenção à saúde ela é integral, então o Estado ele deve arcar dentro da medida do possível. E aí nós temos uma reserva técnica e uma discussão doutrinária muito grande para poder verificar se uma ação judicial pode comprometer a saúde de tantas pessoas dentro do município. Isso é questionável e muito questionável. Mas o atendimento, segundo a Constituição, ele é integral, tá? Participação da comunidade. Gente, fundamental. Nós temos aí os conselhos municipais de saúde que validam a política pública de saúde no município. Então essas são as diretrizes, aonde elas estão previstas? No artigo 198 da Constituição. Já os princípios que regem o Sistema Único de Saúde, eles estão previstos dentro da Lei 8.080/90, no artigo 7º. E eles são 14 ao todo. São eles: universalidade de acesso. O que é universalidade de acesso? Quer dizer que os serviços e assistência de saúde têm que ser abertos a todas as pessoas. Nós vimos a crise que nós tivemos em Roraima por causa das pessoas da Venezuela, o país que está assolado pela violência, pela ditadura, pela dificuldade de acesso à comida, à água, às necessidades básicas. Eles estão recorrendo ao Brasil. Entrou no território nacional, tem acesso à saúde? Tem. Tem acesso à vacinação, tem acesso a medicamento, entre outras. Todos. Lembra do artigo 196? Todos. Saúde é um direito de todos. Então, todos quer dizer
nesse caso, todos. Integralidade da assistência, ou seja, é um conjunto articulado, contínuo, ou seja, a pessoa tem desde o atendimento inicial, tem uma cirurgia, o pós-cirúrgico, a recuperação e o reencaminhamento. Ou seja, o sistema ele é integral, a saúde ela é do início ao fim. Olha, diagnosticou com câncer, tem tratamento para o câncer, tem a cirurgia do câncer, tem que fazer o pós-operatório, tem que fazer quimioterapia, isso é a integralidade. Nós também temos a igualdade e autonomia, tá? Então a gente tem que preservar a igualdade. As pessoas devem ser tratadas de uma forma isonômica. Então eu tenho política para indígenas, eu tenho política para as pessoas quilombolas, eu tenho políticas para as crianças, para o idoso, para a pessoa com deficiência. Isso para trazer o quê? Uma igualdade entre elas. Tratar aos iguais como iguais, aos diferentes da medida de suas diferenças. O princípio da divulgação de todas as informações. A gente tem que saber o que acontece, qual é a estatística que tem dentro do SUS. Participação da comunidade, ênfase na descentralização, regionalização, hierarquização. Tudo isso são o quê? Princípios que estão estabelecidos na Lei 8.080. Certo? Meus amigos, com relação à saúde, se nós observarmos o texto constitucional, nós podemos verificar que há uma questão. Nós estamos falando em saúde pública. Mas e os planos de saúde, professor? E a questão dos hospitais particulares? Eles podem atuar no país? Claro que podem. O artigo 199 diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, mas desde que ela seja de forma complementar. Por isso que nós temos um sistema único de saúde, porque quem regulamenta a atividade privada da saúde é o Estado. Através de quem? A Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, nós temos que a saúde no Brasil, ela é o quê? Totalmente pública. Por quê? Porque quem regula o mercado, quem dita as regras, quem estabelece as ações, além de que a saúde da livre iniciativa, ela é em caráter complementar. Observemos ainda que o Sistema Único de Saúde, ele tem como atribuições, ou seja, nós observamos que dentro da Constituição nós temos as diretrizes estabelecidas lá no artigo 197, tá? As diretrizes do artigo 198. Temos os princípios que estão elencados na Lei 8.080, lá no artigo 7º. E agora nós temos aqui no artigo 200 as atribuições constitucionais. São elas: controlar e fiscalizar os procedimentos, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Gente, esse inciso 2 aqui, a gente está vivendo ele agora. Crise de dengue no DF, crise de dengue no Brasil. Nós estamos com o quê? Uma crise epidemiológica. Devido a quê? A falta de educação das pessoas, de recolherem o lixo, de colocarem dentro do local certo, porque a gente já observou que os criadouros da dengue estão dentro de casa. O serviço público até está combatendo, colocando aí toda a eficiência, todos os agentes da rua. Mas se você não faz a sua parte, você também é integrante disso aí. Vamos lá. Ordenar a formação de recursos humanos. Gente, questão de recursos humanos na área da saúde, né? Enfermeiro, médico, técnico, motorista, padioleiro, são o quê? Os recursos humanos necessários para o funcionamento dos hospitais, tá? Participação na formulação da política pública. Incrementar a área da saúde com desenvolvimento científico e tecnológico. Gente, nós temos um parque de crescimento gigantesco aqui de saúde, que é aqui em Anápolis. Vários laboratórios, tecnologia incorporada, nós temos a Fiocruz, nós temos vários exemplos de institutos e fundações do Estado que trabalham em prol da saúde, seja unicamente na via pública, seja em conjunto com a atividade particular. Fora isso, também nós temos lá fiscalizar e inspecionar alimentos. Gente, vigilância sanitária animal.
comércio, todos os supermercados, açougues, varejões, tudo isso tem que ser fiscalizado. Tudo isso necessita da regulação do Estado para essa produção de alimentos, para que ela chegue na sua casa, para que o rótulo esteja correto, para que a data de validade esteja correta. Ou seja, todo esse arcabouço da saúde, ela é dada através da Constituição e complementada com as regras do SUS. Fora isso, nós podemos observar que dentro desse regramento nós temos uma coisa muito importante. E essa é fundamental, porque lá na estrutura do SUS nós temos o artigo 196, 197, 198 e o 200. Primeiro, artigo 196, a saúde é obrigação do Estado de prover o acesso a serviços de saúde. 197, como o sistema deve ser organizado. 198, as diretrizes do SUS, a fundação do SUS constitucional. 199, participação complementar da rede de saúde na assistência pela iniciativa privada. E depois, participação das atribuições do Estado. Então, esse sistema, esse arcabouço, ele reflete diretamente dentro da própria Lei 8.080. O que nós podemos observar é que o SUS, ele está além da necessidade de muito do nosso país. Ele trata a saúde de uma forma múltipla, em várias frentes. Nós temos, por exemplo, como organismos desse setor, agente de endemias, agente comunitário de saúde, nós temos médicos, nós temos a questão das cirurgias que são realizadas tanto nas próprias instituições quanto nas instituições que são da rede complementar. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele tem um atendimento universal, voltado para as ações de prevenção, tratamento da saúde. O seu financiamento se dá através das contribuições sociais que nós vimos no artigo 195. Ou seja, a gente observa que dentro do aspecto da saúde, a Lei 8.080, ela complementa e organiza o sistema de saúde. Por quê? Porque ela estabelece lá os princípios e todos os regramentos. A divisão, a hierarquia, o que é uma rede, como se estabelece essa rede, o porquê que ela existe e o foco principal do Sistema Único de Saúde é quem? O cidadão. Nós estamos aqui regulamentando um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição.